Talvez você já ouviu falar sobre as duas casas de Israel. Você vai encontrar aqui na internet várias especulações sobre esse assunto. Infelizmente, muitas delas estão completamente equivocadas acerca do assunto das duas casas de Israel, de forma que esteja alinhada com as Escrituras Sagradas. O propósito nesse vídeo é te fazer entender pelo menos algumas coisas básicas sobre o que é as duas casas de Israel. Infelizmente não temos como falar tudo em poucos minutos, mas tem um outro vídeo aqui gravado, estarei gravando outros vídeos posteriormente, mas nesse vídeo eu quero te fazer entender alguns pontos importantes sobre as duas casas de Israel. Se você é novo aqui no canal, este é o canal Torá em Foco, eu sou Júnior Castro e o nosso objetivo é te fazer compreender as Escrituras, sempre utilizando o modo de entendimento judaico, que é a forma mais segura de compreensão das Escrituras Sagradas, a forma original na qual as Escrituras foram escritas, entendida e transmitida. E eu já te convido a assistir de 2 a 3 vídeos nossos, e se o nosso conteúdo for relevante para você, eu peço a sua inscrição aqui embaixo, não custa nada para você, e isso nos ajuda muito a expandir o conhecimento da verdade através do nosso canal. Peço também que você deixe o seu like aqui embaixo para que o YouTube consiga entender que o nosso conteúdo é relevante e assim distribuirá para mais pessoas. Dito tudo isso, nós precisamos remover todo o engano que muitos têm falado a respeito desse assunto. Quando falamos de duas casas, algumas pessoas entendem que ao se converterem a Yeshua, o cristão passa a ser um judeu da segunda casa, e esse entendimento está completamente equivocado. Na verdade, o que ocorre é que as 10 tribos dispersas são judeus que foram espalhados no ano 722 antes da Era Messiânica, e misturado entre as nações. E onde os gentios entram aqui nessa história? Será que os gentios não possuem nenhum direito nas alianças do Eterno? Os gentios são enxertados em Israel e fazem parte da segunda casa de Israel, a partir do momento que o Goim, só abrindo aqui um parêntese, a palavra Goim não quer dizer apenas gentios, mas refere-se também a outras nações e povos. Logo, todo que não é nascido ou tem sangue judeu é um Goim, e é um estrangeiro. Quando passa a crer em Yeshua como seu Senhor e Salvador, ele começa a buscar a obediência aos mitzvot, aos mandamentos ensinados pela Torá. Isso torna gabaritado a ser um herdeiro das bênçãos decorrente da aliança feita com Abraão. Logo, ele já não é mais considerado um goim, um gentio ou estranho às alianças, mas se torna parte da família de Deus através do enxerto. Isso não é um tipo de transfusão de sangue. O ex-gentil agora é um judeu, mas não é dessa forma. Ele é um estrangeiro que se torna parte de Israel com os mesmos direitos por crer em Yeshua e aceitar a Torá como instrução de Deus para a salvação da humanidade. Veja o que o Rav Shaul escreveu sobre isso. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente eras gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem o Machia e separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Eloquim no mundo. Todavia, agora no Machia e Yeshua, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue do Machia e Yeshua. Efésios capítulo de número 2. A verdade é que o Eterno nos fez povo seu através do bendito Filho Yeshua, e por intermédio de Yeshua que podemos conhecer os planos do Pai. Planos esses contidos no Taná, que é a Bíblia hebraica. Logo, ser parte de Israel é ser enxertado na oliveira, que é Israel. A partir disso, somos aptos a herdarmos as bênçãos feitas a Abraão, porque agora somos conscientes da existência de um único Elohim,
obedecemos a Torá porque foi um dos vários ensinamentos de Yeshua, a obediência à Torá. O que quero que você entenda é que, como falei, a doutrina das duas casas é muito mal interpretada, ao ponto de algumas pessoas afirmarem que agora nós que não somos nascidos em Israel somos efraimitas. Isso não é verdade. Efraimita era aquele que descendia da tribo de Efraim. Nós somos herdeiros, sim, da mesma bênção que foram feitas as 12 tribos de Israel. Eu já falei algumas vezes que, com base no texto que lemos, não somos mais gentios. É isso que Shaul afirma no que tange a alienação sobre as alianças, sobre quem é o Eterno e também sobre quem é o seu filho Yeshua. Agora não estamos mais separados de Israel no que diz respeito às promessas feitas a Abraão. A aliança que o Elohim de Israel fez com ele é um pacto perpétuo. Gênesis, Bereshit, capítulo 17, versículo 7. Em Bereshit 15, 18 e 21, Elohim prometeu aos descendentes de Abraão uma terra para sempre. A restauração das duas casas de Israel, ou regresso à terra de Israel, será feito pelo próprio Elohim, com sua mão poderosa e o seu braço estendido somente através de Yeshua HaMashiach à vista de todas as nações. O Elohim de Israel recolherá o seu povo como um pastor recolhe as suas ovelhas perdidas e as trará de volta à terra de Israel. Ezequiel, capítulo 34, versículo do 11 ao 13. De todas as nações da terra onde estiveram espalhados, nós vemos também em Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, versículo do 1 ao 5. O Messias será o rei sobre toda a terra, governará e reinará desde Jerusalém, ensinando a Torá às nações durante a idade messiânica. Yeshayahu, Isaías, capítulo 2, versículo do 2 ao 3. E isso acontecerá durante 1000 anos. Veja como o Taná está relacionada, ligado a Brit Hadashah, que é a aliança renovada, conhecida dentro do cristianismo como Novo Testamento, na qual revela a função do Messias Yeshua como Messias sofredor, ou Mashiach ben Yosef, que livrará e restaurará as duas casas de Israel através do derramamento do Ruach HaKodesh sobre as duas casas de Israel no fim dos dias, antes do reino messiânico se estabelecer, diga-se de passagem. Esse é o pacto que o Elohim de Israel fez com Abraão, e esse é o Evangelho segundo a Torá. Na carta aos Gálatas, nós vemos com muita clareza o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, revelando esta aliança que unirá judeus e gentios, tornando-os um só povo. Também, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Em Bereshit, capítulo 12, versículo do 1 ao 9, o Elohim de Israel chamou Abraão de Ur dos Caldeus e prometeu que, se ele obedecesse ao Elohim, ele lhe daria uma terra para a sua semente. Quando Elohim declarou a Abraão que ele abençoaria quem abençoasse somente a semente de Abraão, em Bereshit, capítulo 12, versículo 3, está escrito o seguinte: abençoarei aos que te abençoarem, e aos que te amaldiçoarem, amaldiçoarei, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Bereshit, Gênesis 12 e 3. No entanto, em hebraico, esse verso é muito mais profundo para compreender como todas as famílias da terra seriam abençoadas através da semente de Abraão. A frase em português de Bereshit, capítulo 12, versículo 3, que diz serão benditas em ti todas as famílias da terra, não reflete muito o que está escrito em hebraico. A palavra hebraica nivekru é traduzida na maioria dos textos em português por seja abençoado. No entanto, a palavra que normalmente se usa para traduzir seja abençoado não é nivekru, e sim iverkru. A palavra nivekru é a conjunção nifal da palavra hebraica barar. A palavra hebraica barar tem um significado muito mais profundo que o de simplesmente abençoado. O significado mais singelo da palavra hebraica barar é a bênção que invoca a presença e o favor ou eleição em uma situação dada pelo próprio Elohim de Israel. Em 5 lugares do Talmud e em uma outra literatura rabínica, nivekru é traduzida como enxertado ou
misturado. Explica o professor Randy Nehayer, essa interpretação é inspirada pelo fato que em nenhum outro lugar, exceto aqui, encontramos barar no sentido de bênção na conjunção ninfal, enquanto no sentido de enxertar é coerente dessa forma. Portanto, baseado nessa interpretação da língua hebraica por eruditos hebreus respeitados dentro da casa de Yehudá, Bereshit capítulo 12, versículo 3, compreende-se melhor da seguinte forma: e em ti todas as famílias da terra, Nevekru, serão enxertadas ou misturadas. A única maneira física que todas as famílias da terra seriam Nevekru, enxertadas ou misturadas, é pela semente de Abraão, sendo assimiladas em cada família da terra. E como isso aconteceria? Através de Yeshua HaMashiach, pelo sangue derramado e a obediência aos mandamentos da Torá. Para finalizar, o que o Eterno diz através do profeta Ezequiel, no verso 37. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel. Porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes: assim diz Yahvé, ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, e eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos, e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o vosso Elohim. Ó povo meu, ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela: propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros no reino de Israel. Em seguida, toma outra tabuinha e escreve nela: reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Ezequiel, capítulo de número 37. Veja aqui que as tribos tanto de Judá como de Efraim serão reajuntadas e todos se tornarão um novamente diante do Eterno. E nós, jambuzeiros bravos, que fomos enxertados, misturados, também faremos parte desse ajuntamento por obedecermos ao Elohim de Israel e não rejeitar Israel como seu povo escolhido. Isso é o que o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, escreve aos crentes que estão em Roma, no capítulo 11 da carta que ele escreve, fazendo menção à plenitude dos Goim, à plenitude dos gentios. Logo, nós, como estrangeiros, somos enxertados, como você vê na imagem aí, enxertados em Israel e passamos a ser parte desse povo, o povo que recebeu as heranças, o povo que recebeu as alianças, o povo que deles são patriarcas, o povo que o Eterno chamou de seu, o povo que o Messias Yeshua foi enviado. Ele mesmo diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são essas ovelhas perdidas? Exatamente as 10 tribos de Israel que foram dispersas, representadas por Efraim, na qual os gentios, os estrangeiros, são alcançados pelo testemunho de Israel e são conectados ao Israel do Eterno. E assim, herdeiros de todas as suas promessas, fazendo parte de um só povo escolhido. O Eterno não tem dois povos, Israel e Igreja. Ou você entende que as Escrituras é muito clara que para ser povo do Eterno, para ter direito às promessas feitas a Abraão, é necessário estar enxertado em Israel. E se não for dessa forma, não há texto bíblico que fale sobre uma bênção ou uma promessa ou um tipo de aliança feita com Goim, com os gentios. Nós que éramos gentios por estarmos alheio às alianças, estranho aos planos de Deus, sem o Messias no mundo, agora fomos conectados a Israel através do sangue do Messias Yeshua. Quando somos conectados, agora somos parte desse povo. Mas para ser um só povo, é preciso estar enxertados em Israel. E a casa de Efraim é a casa que abre essa porta para os gentios serem enxertados nela. Eu espero que você tenha entendido
e que o Eterno possa derramar sobre você uma bênção especial.